Abordaremos nessa videoaula a soma, a subtração e a multiplicação de polinômios. Esses conceitos nós já temos contato com eles há muito tempo, quando a gente trabalha, por exemplo, função, que a gente multiplica função. Então, de maneira indireta, a gente já trabalhava com soma, subtração e multiplicação de polinômios. Ou então a gente trabalhava de maneira indireta com conceitos que dizem respeito à soma, subtração e multiplicação de polinômios. Desse modo, como são conceitos que nós já sabemos, o que nós vamos fazer aqui, na verdade, é só dar uma leve pincelada, abordado de maneira bem rápida, para que a gente possa evoluir para as demais operações envolvendo polinômios. Bem, vamos começar falando da adição de polinômios. Somar dois ou mais polinômios, na verdade, é obter um polinômio onde os coeficientes são dados pela adição dos coeficientes dos termos semelhantes. Então, como é que você vai somar dois ou mais polinômios? Basta que você pegue os coeficientes de termos semelhantes e some. E o que são termos semelhantes? São aqueles que possuem a mesma potência em x. Por exemplo, é somar coeficiente de x ao cubo com coeficiente de x ao cubo. É juntar coeficiente de x à sexta com coeficiente de x à sexta. Isso é que são termos semelhantes. Então, para você somar dois polinômios, basta que você some os coeficientes dos termos semelhantes e repita os demais. Exemplo, dados os polinômios a de x, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 18, e b de x menos x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 4, e c de x 4x ao quadrado mais 10x mais 1, determine no item A de x mais b de x. Bem, como é que você vai somar o polinômio A com o polinômio B? Inicialmente é só você escrever o polinômio A ao lado do polinômio B com o sinal de mais entre eles. Observe que eu coloquei o polinômio A e o polinômio B entre parênteses para dar uma destacada. Bem, mas nós sabemos que o sinal de mais ele não altera sinal de ninguém. Então você pode simplesmente tirar todo mundo de dentro do parêntese e escrever todo mundo junto numa linha só. Agora é que nós vamos juntar os termos semelhantes. Por exemplo, x ao cubo menos x ao cubo. Eu vou cancelar. Eu vou juntar menos 2x ao quadrado com mais 4x ao quadrado. Eu junto os coeficientes e repito o x ao quadrado. Menos 2 mais 4 dá 2, repete o x ao quadrado. Bem, x, termo em x, só tem o 3x, então repete o 3x. E junta agora os termos independentes. 18 menos 4 dá 14. Desse modo, então, a de x mais b de x deu 2x ao quadrado mais 3x mais 14. Bem, observe que o polinômio A tem grau 3, o polinômio B também tem grau 3, e a soma deles deu um polinômio de grau 2, ou seja, deu um polinômio menor, de menor grau. Por que deu um polinômio de menor grau? Porque nós cancelamos os termos de maior grau, né? Nós cancelamos x ao cubo com menos x ao cubo. A gente vai falar melhor um pouco sobre isso mais na frente, mas eu já adianto. Quando a gente soma dois polinômios de mesmo grau, nós podemos ter na solução, na resposta, um polinômio de mesmo grau, ou a gente pode ter um polinômio de grau menor, como é o caso aqui do item A. Nós teremos um polinômio de grau menor toda vez que o coeficiente de maior grau for cancelado, como foi esse caso aqui do nosso item A. No item B, eu quero a de x mais c de x. Então, de maneira bem simples, coloquemos aqui na mesma linha o a de x ao lado do c de x, somando, coloquei entre parênteses para destacar. Como a soma não altera sinal, é só escrever todo mundo fora do parêntese, um ao lado do outro. E agora vamos juntar. Por exemplo, x ao cubo só tem 1, então repete o x ao cubo. X ao quadrado, eu tenho menos 2x ao quadrado e mais 4x ao quadrado. Menos 2 mais 4 dá 2, então ficaria 2x ao quadrado. X só tem o 10x, repete. Termo independente tem um 18 e tem um mais 1. Então, 18 mais 1 dá 19. Então, nós temos que a de x mais c de x vai dar x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 10x mais 19.
E aí, novamente, eu chamo a atenção. Nós somamos o polinômio A, que tem grau 3, com o polinômio C, que tem grau 2. E a solução teve grau 3. O que acontece? Quando a gente soma dois polinômios de graus diferentes, o resultado terá sempre o grau do polinômio de maior grau. Então, se eu somei um de grau 3 com um de grau 2, o resultado terá grau 3. O item C, eu quero b de x mais c de x. Da maneira como nós já vimos, eu vou colocar aqui o b de x ao lado do c de x, só para destacar. Como o mais não altera sinal de ninguém, tira todo mundo do parêntese, e agora vamos juntar. Sempre do maior expoente para o menor, né? Lembrem disso para ficar organizado. X ao cubo só tem 1, então repete o menos x ao cubo. X ao quadrado, eu tenho 4x ao quadrado e tenho mais 4x ao quadrado. Então dá 8x ao quadrado quando eu juntar. X, eu tenho 3x e mais 10x. Isso vai dar 13x. Termo independente, eu tenho menos 4 e mais 1. Isso dá menos 3. Desse modo, b de x mais c de x dá menos x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 13x menos 3. E aí, claro, aquilo que eu já chamei a atenção no item B. Eu somei um polinômio de grau 3, que é o polinômio B, com um polinômio de grau 2, que é o polinômio C. E, claro, o resultado deu o grau do polinômio de maior grau. Então, deu grau 3 no resultado. Bem, desse modo, então, a gente pode perceber que para somar dois ou mais polinômios é bem simples. É só somar cada elemento com seu correspondente, cada elemento com seu termo semelhante, juntar todo mundo que obtém a soma e, claro, para organizar, coloquem sempre do maior expoente para o menor expoente. O item D, eu quero b de x mais b de x, ou seja, um polinômio mais ele mesmo. Isso é possível fazer. Bem, se eu quero b de x mais b de x, eu vou pegar o polinômio b, somar com ele mesmo, tiro aqui do parêntese só para colocar tudo na mesma linha, já que o sinal de mais não altera o resultado, e vamos juntar os termos semelhantes. Menos x ao cubo com menos x ao cubo dá menos 2x ao cubo. 4x ao quadrado com 4x ao quadrado dá 8x ao quadrado. 3x mais 3x dá 6x. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Então, b de x mais b de x vai dar menos 2x ao cubo, mais 8x ao quadrado, mais 6x menos 8. Só chamar a atenção que b de x mais b de x eu posso representar como 2 vezes b de x. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é para o grau, como eu estou fazendo sempre nesse item aqui. Nós somamos b de x com ele mesmo. Então, nós somamos dois polinômios, claro que é o mesmo, né? Dois polinômios de mesmo grau. O resultado deu o mesmo grau do polinômio que eu somei. Então, vamos lembrar. Quando a gente soma dois ou mais polinômios, se eles tiverem graus diferentes, o grau do resultado será o maior grau dos polinômios somados. Agora, se eles tiverem graus iguais, eu tenho duas possibilidades. Ou eu vou ter o resultado com o mesmo grau dos polinômios que eu somei, se o coeficiente do termo dominante não se cancelar. Agora, caso o coeficiente do termo dominante, caso os coeficientes dos termos dominantes se cancelem, eu posso ter um grau menor do que o grau dos polinômios que eu somei. Exemplo, o item A, né? Que eu já até chamei a atenção. Nós somamos dois polinômios de grau 3 e o resultado deu um polinômio de grau 2. Bem, aí agora sim chama a atenção para o que eu já havia falado desde o começo. Na soma de polinômios, se os polinômios tiverem graus diferentes, o grau da soma será o grau do polinômio de maior grau. Por outro lado, se os polinômios tiverem graus iguais, o grau da soma ele será igual ao grau do polinômio, dos polinômios que você está somando, ou poderá ser menor, claro, menor no caso de eu cancelar os coeficientes dominantes. Ok, vamos agora para a subtração de polinômios. Também bem simples de fazer a subtração de polinômios, bem parecida com a adição. A diferença de dois polinômios, a de x e b de x, é o polinômio obtido pela soma do polinômio A com o oposto do polinômio B.
Porque, na verdade, não existe diferença, não existe subtração. Subtração, seja ela do que for, é a soma com o oposto. Então, para você subtrair dois polinômios, o polinômio A menos o polinômio B, basta que eu some o polinômio A com o oposto do polinômio B. Então, se nós temos que a subtração de polinômios é um caso de soma, é só resolver de maneira idêntica ao que nós fizemos com a soma. Para isso, então, eu trago um exemplo. Dados os polinômios A, B e C, então, os polinômios A, B e C, determine no item A o polinômio A menos o polinômio B. Então, vamos lá. Colocando aqui um ao lado do outro, A menos B, está o polinômio A primeiro, menos o polinômio B depois. E aqui eu tenho que tomar um cuidado a mais. Qual é o cuidado? Esse sinal de menos, já que é uma diferença de polinômios, ele vai trocar o sinal de todos os termos que estão depois dele, dentro do parêntese. Ok? Então agora, na hora que eu for tirar do parêntese, não é só tirar do parêntese como era na soma. Eu tiro do parêntese trocando o sinal de todo mundo que está dentro do parêntese depois do sinal de menos. O primeiro polinômio repete normal. E observe o segundo polinômio, como eu troquei o sinal de todo mundo, de todos os coeficientes dele. No caso, menos x ao cubo ficou x ao cubo, mais 4x ao quadrado ficou menos 4x ao quadrado, mais 3x ficou menos 3x e menos 4 ficou mais 4. Lembrem disso. Na subtração de polinômios, você vai trocar o sinal de todos os coeficientes do segundo polinômio. Agora é só juntar, né? Junta x ao cubo com x ao cubo dá 2x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado, menos 3x repete porque ele está só, 18 mais 4 dá 22. Então você tem que A de x menos B de x é 2x ao cubo, menos 6x ao quadrado, menos 3x mais 22. O item B, eu quero então A de x menos C de x. Fazendo de maneira equivalente, você vai pegar o polinômio A menos o polinômio C, lembrando de colocar entre parênteses, principalmente o segundo, né, por causa da história de trocar o sinal. Agora eu tiro do parêntese, trocando o sinal de todos os coeficientes do segundo polinômio. Observe que está tudo trocado o sinal. E agora é só juntar. X ao cubo só tem um, repete. Menos 2x ao quadrado com menos 4x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. X só tem um menos 10x, repete. 18 menos 1 dá 17. Então, A de x menos C de x vai dar x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 10x mais 17. E aí vamos chamar a atenção para a questão do grau, né? Nós pegamos a diferença entre um polinômio de grau 3 e um polinômio de grau 2. E a diferença teve grau 3. Isso é idêntico ao que a gente percebe para a soma. Afinal, a diferença é um tipo de soma, né? Como eu já falei. Quando a gente faz a diferença entre dois polinômios de graus diferentes, o resultado terá o grau do polinômio de maior grau. Por outro lado, quando eu faço a diferença entre dois polinômios de graus iguais, o resultado ou vai ter um grau igual ao dos polinômios que eu subtraí, ou vai ter grau menor. É o mesmo caso da soma. No item A, a gente fez a diferença entre dois polinômios de grau 3, e aí você percebe que o resultado também teve grau 3. Mas vai ter caso de a gente subtrair dois polinômios de graus iguais e o resultado ter grau menor. O item C, eu quero B de x menos C de x. Então, como a gente já se acostumou a fazer, polinômio B menos o polinômio C, um do lado do outro. Pega agora, tira do parêntese, trocando o sinal de todo mundo que está no segundo parêntese, trocando o sinal de todos os coeficientes do segundo polinômio. E agora vamos juntar. X ao cubo só tem 1, repete o menos x ao cubo. Eu vou pegar então 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado, vou cancelar, então não precisa colocar o x ao quadrado. 3x menos 10x dá menos 7x. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Então, B de x menos C de x dá menos x ao cubo, menos 7x, menos 5. E aí, percebam, eu subtraí dois polinômios de graus diferentes, um de grau 3 e outro de grau 2, e o resultado teve o grau do polinômio de maior grau, que é o de grau 3.
No item D, eu quero C de x menos B de x. No item C era B menos C, no item D é C menos B. Então vamos lá. Agora o polinômio C vem primeiro e o polinômio B vem depois. Vamos lembrar de trocar o sinal de todo mundo do segundo polinômio. Então trocar o sinal de todo mundo do polinômio B. Ao trocar o sinal e tirar do parêntese, fica dessa forma. E vamos resolver. X ao cubo só tem um deles, repete. Cancela 4x ao quadrado com menos 4x ao quadrado. 10x menos 3x dá 7x e 1 mais 4 dá 5. Então, C de x menos B de x dá x ao cubo mais 7x mais 5. O que a gente percebe então? E era essa a intenção que eu tive quando eu coloquei os itens C e D dessa forma. Observem que a diferença de polinômios não é comutativa. B de x menos C de x é diferente de C de x menos B de x. Na verdade, B de x menos C de x é o oposto de C de x menos B de x. Vejam que deu o mesmo valor em termos aí de valor absoluto, mas com sinal trocado. Isso mostra que a diferença de polinômios não é comutativa. Bem, com relação aos graus, chamando a atenção para o que eu já falei. Na subtração de polinômios, se os polinômios tiverem graus diferentes, o grau da subtração será o grau do polinômio de maior grau. Por outro lado, se os polinômios tiverem graus iguais, o grau da subtração ele pode ser igual ao grau dos polinômios ou poderá ser menor. Bem, complementando o nosso estudo de polinômios, vamos falar sobre a multiplicação de polinômios. Bem, obter o produto de dois polinômios, A de x e B de x, nada mais é do que aplicar a propriedade da distributividade do polinômio A no polinômio B. Ou seja, multiplicar o polinômio A pelo polinômio B é aplicar a propriedade distributiva do A para o B. Ou, como vocês conhecem na linguagem popular, é fazer o chuveirinho de A em B, que é assim que a gente chama. Bem, isso, como eu falei para vocês lá no começo, fazer chuveirinho era uma coisa que a gente já está acostumado a fazer há mais tempo. Vamos lá então. Trago um exemplo. Dados os polinômios A, B e C, determine no item A o polinômio A vezes o polinômio B. Vamos lá então com calma. Bem, se eu quero A vezes B, está aí o polinômio A, que é x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 18, vezes o polinômio B, que é menos x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 3x menos 4. Com calma, vamos aplicar a distributividade. Lembrando que aplicar a distributividade quer dizer, eu pego cada elemento do polinômio A e multiplico por cada elemento do polinômio B. Então acompanhe aí com calma. Vamos lá. X ao cubo. Quando eu pego x ao cubo vezes menos x ao cubo, dá menos x à sexta. Lembrem, na hora que eu estou multiplicando potência, somo o expoente. 3 mais 3 dá 6. Agora, x ao cubo vezes 4x ao quadrado dá 4x à quinta. Também somando o expoente, 3 mais 2 dá 5. X ao cubo vezes 3x dá 3x à quarta. E x ao cubo vezes menos 4 dá menos 4x ao cubo. Distribuir o x ao cubo. Acabou não, né? Tem que distribuir os outros. Vamos distribuir o menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado vezes menos x ao cubo, menos e menos dá mais 2x à quinta, porque eu somei os expoentes. Menos 2x ao quadrado vezes 4x ao quadrado dá menos 8x à quarta. Por quê? Menos com mais dá menos, 2 vezes 4 dá 8, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Continuando, menos 2x ao quadrado vezes 3x, menos com mais dá menos, 2 vezes 3 dá 6, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então, fui para a próxima linha, já que não coube aí, menos 6x ao cubo. Bem, menos 2x ao quadrado multiplicado por menos 4, menos e menos dá mais, 2 vezes 4 dá 8, x ao quadrado que eu repeti. Agora eu vou distribuir o 18 multiplicando por cada elemento do polinômio B. 18 vezes menos x ao cubo dá menos 18x ao cubo. 18 vezes 4x ao quadrado dá 72x ao quadrado.
18 vezes 3x dá 54x positivo e 18 vezes menos 4 dá menos 72. E agora, bem, agora que você distribuiu, você vai juntar os termos semelhantes. X à sexta só tem 1, repete. X à quinta, eu junto 4x à quinta com 2x à quinta, dá 6x à quinta. X à quarta, eu junto 3x à quarta com menos 8x à quarta, dá menos 5x à quarta. X ao cubo, eu junto menos 4x ao cubo com menos 6x ao cubo, menos 18x ao cubo, dá menos 28x ao cubo. X ao quadrado, eu junto 8x ao quadrado com 72x ao quadrado. Isso vai dar 80x ao quadrado. Bem, termo independente em x só tem os 54x, repete. E termo independente, na verdade, termo acompanhando o x, eu falei errado, só tem os 54x, repete. E termo independente só tem o menos 52, repete também. Desse modo, então, A de x vezes B de x dá menos x à sexta, mais 6x à quinta, menos 5x à quarta, menos 28x ao cubo, mais 80x ao quadrado, mais 54x, menos 72. Quase não acaba, né? Bem, vamos observar uma curiosidade no grau. O polinômio A tem grau 3. O polinômio B tem grau 3. Quando eu multiplicar o A pelo B, será que vai ter grau 9? Porque 3 vezes 3 é 9? Não, tem grau 6. Vejam aí que o produto tem grau 6. Ou seja, eu multipliquei dois polinômios de grau 3, deu um produto de grau 6, porque 3 mais 3 é 6. Isso quer dizer o seguinte, já eu vou mostrar isso aqui de maneira mais detalhada. Mas quando você multiplica dois polinômios, o grau do produto é a soma dos graus de cada parcela. Você vai somar os graus de cada polinômio para obter o grau do produto. O item B, eu quero B de x vezes C de x. Então, do mesmo jeito que a gente fez o item A, pega o polinômio B, coloca do lado do polinômio C, entre parênteses, como a gente pode ver, e agora é só aplicar a propriedade distributiva, multiplicando cada elemento do B por cada elemento do C, ou vice-versa também, já que o produto é comutativo. Vamos lá. Menos x ao cubo vezes 10x dá menos 10x à quarta. Lembrem de somar os expoentes. O 10x é 10x elevado a 1. Menos x ao cubo vezes 1 dá menos x ao cubo. Agora vamos para o 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes 10x dá 40x ao cubo. E 4x ao quadrado vezes 1 dá 4x ao quadrado. Vamos agora para o 3x. 3x vezes 10x dá 30x ao quadrado e 3x vezes 1 dá 3x. Por último, o menos 4. Menos 4 vezes 10x dá menos 40x e menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vamos juntar os termos semelhantes. X à quarta só tem um menos 10x à quarta, repete. X ao cubo, nós temos menos x ao cubo, mais 40x ao cubo. Isso vai dar 39x ao cubo positivo. X ao quadrado, eu vou juntar 4x ao quadrado com 30x ao quadrado, dá 34x ao quadrado. Termo acompanhado de x, nós temos 3x menos 40x, dá menos 37x. Termo independente só tem o menos 4. Então, você tem que B de x vezes C de x dá menos 10x à quarta, mais 39x ao cubo, mais 34x ao quadrado, menos 37x, menos 4. E aí vejam a questão do grau. Eu multipliquei um polinômio de grau 3, que é o polinômio B, por um polinômio de grau 1, que é o polinômio C, e o resultado é um polinômio de grau 4, porque a gente vai somar os graus na multiplicação de polinômios. O item C, eu quero C de x ao quadrado. O que é C de x ao quadrado? Ora, mas C de x ao quadrado é o polinômio C de x multiplicado por ele mesmo. Então, você vai pegar o polinômio C de x e colocar multiplicado por ele mesmo. Aplicando a distributividade, 10x vezes 10x dá 100x ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100, né? X ao quadrado. 10x vezes 1 dá 10x. 1 vezes 10x dá 10x. 1 vezes 1 dá 1. Juntando,
repete o 100x ao quadrado, 10x mais 10x dá 20x mais 1. Desse modo, então, c de x ao quadrado é 100x ao quadrado mais 20x mais 1. Bem, vamos chamar a atenção para a questão dos graus, né? Na multiplicação de polinômios, o grau do produto, como eu já falei, ele será a soma dos graus dos polinômios que estão sendo multiplicados. Bem, dessa forma, dados os polinômios p e q, de modo que se o grau do polinômio p for m e o grau do polinômio q for n, então o grau de p de x vezes q de x será o grau do p mais o grau do q. Ou seja, o grau de p vezes q de x é m mais n. Então aprendam, numa multiplicação de polinômios, o grau do produto será a soma dos graus dos polinômios que estão sendo multiplicados. Quarto exemplo, questãozinha da PUC. Sendo x ao cubo mais 1 igual a x mais 1 multiplicado por x ao quadrado mais ax mais b, isso para todo x real, os valores de a e b são quanto? Bem, eu tenho que o produto do polinômio x mais 1 pelo polinômio x ao quadrado mais ax mais b dá o polinômio x ao cubo mais 1. E eu quero saber quem são a e b. É só fazer o produto e comparar. Se x ao cubo mais 1 é x mais 1 multiplicado por x ao quadrado mais ax mais b, vamos então fazer o produto do x mais 1 pelo x ao quadrado mais ax mais b. Para isso eu repito x ao cubo mais 1 lá do começo, igual, e vamos fazer a distributividade. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo, x multiplicado por ax dá ax ao quadrado, x multiplicado por b dá bx. Agora multiplicando 1. 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, 1 vezes ax dá ax, 1 vezes b dá b. E agora? Agora a gente vai juntar os termos semelhantes. Para isso eu repito, quem está antes da igualdade, x ao cubo mais 1 igual, x ao cubo só tem um repete, x ao quadrado tem ax ao quadrado e tem mais x ao quadrado. Bota o x ao quadrado em evidência, então vai ficar entre parênteses a mais 1 x ao quadrado. X nós temos bx mais ax. Coloco o x em evidência, então entre parênteses fica b mais ax mais o b. E agora? Agora a gente vai utilizar a identidade de polinômios. Se esses dois polinômios são idênticos, os seus coeficientes também são iguais, são idênticos. Para isso eu vou reescrever o x ao cubo mais 1, eu vou completar os coeficientes. X ao cubo mais 1, eu posso completar os expoentes como sendo x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 1. Isso igual ao outro polinômio, que é x ao cubo mais a mais 1 x ao quadrado mais b mais a x mais b. E agora vamos comparar. Se esses dois polinômios são idênticos, nós devemos ter o a mais 1, que multiplica o x ao quadrado, igual ao 0, x ao quadrado. O b mais a, que multiplica o x, igual ao 0, que multiplica o x. E o b, que é termo independente, igual ao 1, que é termo independente. Eu só comparei os dois polinômios. Bem, daí nós já sabemos que b é igual a 1, né, da última igualdade, a gente já sabe disso. Da primeira igualdade, a mais 1 igual a 0, a gente tem que a é igual a menos 1. Desse modo, então, o a é menos 1 e o b é 1. Então, os valores de a e b são, respectivamente, menos 1 e 1. De maneira que a resposta correta é o item E. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa videoaula, onde nós falamos sobre a multiplicação, a soma e a subtração de polinômios.